Olá, meus amigos, eu sou Virgílio Sarmento. Eu sou o João Henrique Barbosa. E eu sou o Felipe Sá. E esse é o Siga Direito, o seu canal de direito prático na internet. Antes de iniciarmos esse vídeo, se inscreva em nosso canal, ative as notificações, curta e compartilhe o nosso vídeo. Então é isso, meus amigos, boa noite, né? 7 horas da noite agora, o vídeo indo ao ar, não é isso? Temos algum caso prático de hoje, Virgílio? Temos. O caso hoje foi bem interessante, foi lá no setor de inventários do cartório, né? Uma pessoa me procurou dizendo que uma familiar havia falecido. Ele queria esclarecimentos aí sobre a questão do inventariante. Uma dúvida recorrente, né? O que é o inventariante, qual é a atribuição do inventariante, quais são as responsabilidades. E aí, nessa ocasião, a gente fez aquela explanação básica, né, para que ele pudesse tomar as decisões devidas em relação à família dele. Então, eu acho que é importante a gente falar hoje sobre isso, né? Bom, realmente. Nós já falamos sobre tantos assuntos aqui ligados à herança, mas não falamos sobre o inventariante. Então, o tema de hoje vai ser o inventariante. Pois é, então, dando continuidade aqui, né, eu atendi essa pessoa e ela estava com muitas dúvidas sobre a questão da herança e tal, mas principalmente em relação ao inventariante, que é uma figura muito importante no inventário, seja judicial ou extrajudicial. Sim. O inventariante nada mais é do que aquela pessoa que representa o espólio. E o que é o espólio, né? É o conjunto de bens, é o acervo de bens deixados pelo falecido. Pelo autor da herança, exatamente. E então, enquanto tramita o inventário, é preciso que uma pessoa fique responsável por conduzir aquilo ali, até porque nós vamos ver aqui durante a nossa conversa, né, que existem medidas que têm que ser tomadas antes do fim do inventário. E é uma responsabilidade legal, né, Virgílio? É uma responsabilidade que está na lei, no Código de Processo Civil, tudo aquilo que ele deve fazer no Código Civil, o que não pode, o que ele tem que realmente seguir alguns protocolos, né? Então, Sim. assim, não basta você ser nomeado inventariante e não agir como o próprio inventariante, né? Exatamente. E é importante essa função, né? Porque existe um lapso temporal entre a data da morte e a data da finalização do inventário, que às vezes demoram anos, né? Então, a função do inventariante é realmente uma função extremamente importante durante todo o processo de inventário. Para várias coisas, né? A primeira delas para conservar os bens, né? Os bens do falecido. Então, o falecido morreu, deixou 5, 6 herdeiros, né? Como que vai ser e por quem será administrado esses bens? Né? Quem vai manter esses bens até que o inventário acabe? Quem vai perceber esses frutos, né, e administrá-los de forma que tenha que já ir partilhando ou fazendo alguma outra coisa, né? Porque assim, o que vem depois entra vamos supor, um aluguel, por exemplo, né? Exato. O que entrar depois da morte já não pertence mais ao acervo hereditário, né? Mas como é que ele vai fazer exatamente essa própria administração, já ir partilhando, prestar contas depois de absolutamente tudo, né? Eu acho que antes da gente falar um pouquinho das atribuições, a gente poderia falar quem é que deve ser nomeado inventariante, né? A lei previu uma ordem e essa ordem pode ser seguida, mas em caso de ou impedimento ou caso a pessoa não queira exercer a atribuição, aí pode chamar outra pessoa dessa ordem estabelecida. Vamos lá. Primeiro, chama-se o cônjuge ou o companheiro, né? Desde que eles estejam convivendo. Não Sim. um ex-companheiro, uma pessoa... Ou alguém que seja separado de fato, por exemplo, exato. né? Então, aquele casal que já não vivia junto há muitos anos, embora continuasse casado, né? O cônjuge, nesse caso, não será chamado para inventariança, justamente porque ele não tinha aquele contato, aquele convívio, e, inclusive, ele não tem, às vezes, nem noção do patrimônio, o que precisa ser feito, né? Sim. Então, chama-se primeiro o cônjuge ou o companheiro. Depois, o herdeiro que esteja na posse do bem, né? Então, por exemplo, o falecido deixou um apartamento, né? E ele não tem cônjuge, mas tem um filho que mora nesse apartamento, está na posse. A quem deve ser atribuída a inventariança? A este filho, porque ele já está na posse do bem, ele já sabe quais são as medidas que ele tem que tomar para... As despesas do próprio bem, né? Exatamente. Depois chama-se o herdeiro, independente de ter ou não posse dos bens do acervo. Depois você chama o herdeiro menor, representado, obviamente, por seu pai ou mãe, tutor, né? No caso, tutor e tal. Ou até um próprio curador dativo, né? Se ele não tiver, por exemplo, pai ou mãe, né? O Exato. juiz vai nomear. Vai Nomear nomear, o vai curador. nomear, exatamente. Né? Depois chama-se o testamenteiro, a quem foi incumbida essa atribuição. Então,
imagine o seguinte, o falecido, quando em vida, fez um testamento e nomeou um testamenteiro e naquela oportunidade, no testamento, ele manifestou a intenção de que aquele testamenteiro também fosse nomeado inventariante. São funções distintas, né? Exatamente. E esse ponto que você colocou é importante porque eu já vi muita gente, por exemplo, dizer que o termo você indicar um inventariante, um testamenteiro, caiu por terra com a certidão da SENSEC, aquela certidão de testamento. Porque normalmente o testamenteiro ele tinha que apresentar o testamento. Sim. Com essa nova situação agora de que você faz uma emissão de uma certidão e que ela tem um âmbito nacional, muita gente falou, caiu por terra a função do testamenteiro. Mas não, porque você também pode nomeá-lo como um inventariante, por exemplo, e ele também pode apresentar o testamento, muito embora todos saberão, por conta da certidão, por exemplo, da SENSEC, né? Que é aquela certidão de testamento público, que é nacional, como eu disse. E ele, se não tiver nenhum inventariante, ele pode se habilitar nessa condição. E o testamenteiro ele tem função diferente, né, Felipe? Que é levar o testamento ao processo, abrir, fazer a abertura do testamento, que é um procedimento específico, né? E se fazer cumprir esse testamento. Que é totalmente diferente da função do inventariante. Perfeito. Outra pessoa que pode ser nomeada inventariante é o cessionário do herdeiro. Tá? Então é um pouco complexo, mas vamos explicar aqui. Imagine o seguinte, que um dos herdeiros durante a tramitação ali do inventário, ele faça a cessão dos seus direitos hereditários, ele ceda os seus direitos para um terceiro, que não precisa ser nem da família, né? Este terceiro, que é o cessionário desses direitos hereditários, pode ser nomeado inventariante. O que acontece muito, né, Vigílio? Os herdeiros às vezes recebem uma casa, mas não querem administrar e decidem vender essa casa. E às vezes eles vendem essa casa até antes da finalização do inventário. Uma venda informal, né? Às vezes até formal. Eles fazem a cessão dos direitos dele hereditário, né? Recebem o preço para que o cessionário, ou seja, quem está comprando o imóvel, possa tocar o inventário. E nesse caso ele pode ser, inclusive, nomeado inventariante para que ele possa finalizar o inventário e, ao final, ser o recebedor daquele imóvel, né? Só para ficar claro, né? Quando eu faço a cessão dos meus direitos hereditários para você, João, você passa a ser considerado herdeiro para fins patrimoniais. Exatamente. Você recebe os meus direitos hereditários, se habilita no inventário e, a partir daí, pode estar legitimado a exercer a inventariança e também a receber os bens, não é isso? Exatamente. Pois é, meus amigos, vamos falar um pouquinho, então, agora das funções do inventariante, né? Vigílio, antes da gente entrar nas funções, deixa eu só fazer um parênteses, que é muito importante. No inventário extrajudicial, eu acho que é interessante as pessoas saberem disso, que há uma facilidade muito grande de que os herdeiros nomeiem, escolham uma pessoa, às vezes até fugindo a essa ordem, para que seja o inventariante. Então, existem várias formas de se fazer isso, né? Pode ser feito diretamente na escritura pública do inventário, perfeito, ou até uma escritura pública apartada de nomeação de inventariante. Então, os herdeiros podem se reunir e decidir, olha, eu quero que o fulano de tal seja o inventariante. Então, eles nomeiam aquele inventariante e ele, para fins de administração do espólio, administração dos bens e tocar o inventário, é a pessoa que vai ficar como responsável, né? Então, eu acho que é importante a gente falar disso para dizer o seguinte, olha, essa ordem que o código traz é uma ordem preferencial. Então, num litígio, por exemplo, o juiz seguirá essa ordem legal. Mas quando há um consenso, sem dúvida nenhuma, há uma possibilidade de você nomear qualquer pessoa. Até porque, por exemplo, imagine que um cidadão faleceu e ele já era muito idoso e deixou uma viúva com 92 anos. Né? É verdade. Pela ordem estabelecida, ela teria que ser nomeada. Se fosse uma ordem rigorosamente cumprida, ela teria que ser nomeada. Só que ela não tem nem saúde para tocar aquele inventário, já está cansada, é muito idosa e tal. É melhor que um filho mais novo, por exemplo, cuide desse inventário. Exato, alguém despachado, né, que tenha tempo, né? Às vezes nem tem tempo, mas alguém que realmente consiga resolver isso de uma forma prática. E queira essa atribuição. Né? Sim, e tem gente também que está nessa ordem, mas você chama, olha, não quero, né? Não quero essa atribuição. Até porque, como a gente vai ver daqui a pouquinho, existem responsabilidades, né? Exatamente. Com certeza. Vamos falar então das atribuições agora, né? Acho que as principais atribuições do inventariante são representar o espólio ativo, passiva, judicial ou extrajudicialmente. Então, se você, por exemplo, é um credor do falecido e precisa habilitar seu crédito, você vai acionar o inventariante na qualidade de representante do espólio. Perfeito. Né? Outra coisa, administrar os bens do espólio. Então, gente, é porque a gente costuma ter uma visão
de que só deixou bens fáceis de serem administrados. Por exemplo, deixou um apartamento ou deixou um carro, né? Agora imagine uma pessoa que falece e deixa para a herança uma fazenda produtiva. Perfeito. Com gado de corte, gado leiteiro, com agricultura. Aquela fazenda, ela não para, né? Ela está o tempo todo exigindo manutenção, exigindo gastos, exigindo administração. Então, cabe ao inventariante fazer essa administração da fazenda. E não só em fazenda, né, Virgílio, que é um caso um pouquinho mais específico, mas empresas, né? Falecido deixou uma empresa, tem funcionários, tem que pagar salário, tem que comprar insumos, né? Então, há uma necessidade de fazer esse gerenciamento, né? Exatamente. Com certeza. Outra finalidade, né, outra atribuição é prestar as primeiras e últimas declarações, né? Como a gente já falou aqui, o inventariante ele tem um encargo, ele tem um dever a exercer. E aí, um desses deveres é prestar as primeiras declarações, que isso é muito comum na justiça, no inventário judicial, na qual ele se apresenta ao juiz e assume a responsabilidade do ponto de vista formal. E apresenta o rol de herdeiros, Exato. apresenta todos os bens que compõem o acervo hereditário. Exatamente, essas são as primeiras declarações. Exato. E as últimas declarações são aquelas de encerramento do inventário, né? No momento em que tudo já está, de fato, acordado ou decidido, e ele finaliza e se livra, vamos chamar assim, do encargo, né? Missão cumprida, vamos dizer assim. Outra atribuição, né? Exibir documentos. Então, por exemplo, o falecido deixou uma conta bancária. É preciso que se busque o extrato para que se faça o inventário. Você não sabe quanto é que tem depositado naquela conta, numa aplicação, né? Perfeito. Hoje em dia, muita gente com aplicações em fundos de investimento ou mesmo em ações. Então, o inventariante tem o dever de buscar essas informações. Como? Através da nomeação de inventariante, ou no caso do cartório, a gente pode emitir uma certidão de nomeação de inventariante, que é um documento fornecido pelo cartório de notas, que permite que esse inventariante vá até uma instituição bancária, por exemplo, e solicite o extrato atualizado. Perfeito. Né? Uma coisa que acontece muito, né, João, é a questão do CPF. Quando a pessoa falece, o CPF é suspenso, né? Exatamente, acontece muito isso por conta até para evitar fraudes, né? Então, existem sistemas interligados entre os cartórios de registro civil, né, das pessoas naturais, que eles fazem a comunicação do óbito, ao ser registrado, obviamente, à Receita Federal, INSS, enfim, para que se corte, né, possíveis pagamentos de benefícios, enfim. E a Receita Federal, por exemplo, ao receber o comunicado do falecimento, ela cancela automaticamente o CPF do falecido, para que ele não seja utilizado indevidamente por falsários, enfim, e até erroneamente por algum herdeiro, né, de alguma maneira. E isso faz com que a certidão negativa de tributos, que é um requisito essencial para o inventário tanto judicial quanto extrajudicial, ela não seja emitida. Então o inventariante ele tem que pegar esse termo de inventariância ou essa certidão de inventariante, ir até a Receita Federal e apresentar os documentos dizendo, olha, estamos fazendo um inventário, preciso que seja comprovado que o falecido não deixou nenhum débito perante a Receita Federal. Seria uma atualização cadastral a fim de que conste na certidão, por exemplo, titular falecido. Exatamente. Mas a certidão ela é emitida, seja positiva com efeito de negativa, né? Ou seja, Sim. há débitos vincendos ou alguma coisa nesse sentido, ou dívidas tributárias que são parceladas, né? Ou a negativa, que aí está livre para poder fazer o inventário. Exatamente. Duas atribuições também importantes aqui. Trazer bens à colação. Né? O que é isso? Se o falecido em vida doou o patrimônio para um filho, né, ou para um dos herdeiros, ele adiantou a herança dessa pessoa. Então, na hora do inventário, esse bem que foi doado, ele tem que ser trazido, essa informação tem que ser trazida para dentro do inventário, que se chama trazer à colação, para que seja equalizado, descontado do quinhão que ele tem para receber. Não é isso? Em casos práticos, Virgílio, como seria basicamente essa situação? Por exemplo, de trazer um bem que foi doado para mim. Eu tenho uma irmã, por exemplo. Exato. Vamos supor que meu pai tenha doado um patrimônio certo para mim. Como seria isso numa situação prática? Por exemplo, suponhamos que seu pai em vida tenha doado uma quantia para sua irmã de 100 mil reais. Perfeito. E aí, quando ele faleceu, ele deixou 300 mil de patrimônio, certo? Em tese, caberia 150 mil para você e 150 mil para sua irmã. Perfeito. Só que a sua irmã já recebeu 100 mil reais em vida. Ah, entendi. Então, meu pai adiantou praticamente uma herança para minha irmã. E aí o que o inventariante faz? Ele traz essa informação para dentro do inventário
soma esses 100 mil ao patrimônio que está sendo objeto de inventariância e faz a divisão, já considerando a parte que sua irmã recebeu em vida. Perfeito. Né? Outra coisa é prestar conta. Né? O inventariante, na qualidade de administrador dos bens do espólio, ele é obrigado a prestar conta desses bens. Então ele não pode dilapidar um patrimônio, por exemplo, ele não pode pegar e gastar ou vender aleatoriamente o patrimônio antes de finalizar o inventário. Exatamente. Né? Ou até deixar o patrimônio se deteriorar, né? Exato. E veja, né, Vigílio, eu acho que é importante a gente falar isso. Tudo que ele vai fazer, nós vamos falar um pouquinho mais adiante, que ele tem que ter autorização judicial, por exemplo, para ter gastos, né, para manutenção dos bens. Esses gastos, eles têm que ser apurados e prestado contas, né, dentro do processo, para que os outros herdeiros vejam ali, olha, realmente esse gasto aqui foi dentro do razoável, foi dentro do que é previsto aí, sim, né? Sim, e que não haja desvios, enfim. Eu posso só contar um exemplo que me vem na cabeça exatamente agora. Olha só, teve uma situação em que um dos herdeiros estava utilizando o veículo do autor da herança, né? Conduzindo, assim, como se... Enfim, o autor da herança, né, faleceu e ele estava utilizando o veículo, então era um filho. E aí, numa das blitz, acho que o farol estava queimado, apreenderam o veículo, né? E aí ele chegou e falou, não, mas eu queria retirar o veículo aí no outro dia. Mas o veículo não está no nome dele, está no nome do espólio. Então ele precisou, por exemplo, ser nomeado como inventariante, né? Todo um processo legal para que ele conseguisse ir e liberar o veículo lá do que foi apreendido, né? Então realmente é uma função que, numa situação dessa, por exemplo, salvaria de eventuais multas e... Com certeza. Né? E tem algumas atribuições, né, muito específicas, que são as mais relevantes, vamos dizer assim, que elas só podem ser exercidas com autorização judicial. Né? Em tese, né, a regra geral é, a pessoa faleceu, o patrimônio dela fica congelado ali até que seja finalizado o inventário. Mas há situações em que, por exemplo, para pagar os impostos que incidem na herança, os herdeiros precisam vender determinado bem do acervo hereditário para poder, com essa venda, fazer caixa e pagar os impostos. Nessas circunstâncias, eles têm que pedir uma autorização judicial. Verdade. Então, por exemplo, a pessoa deixou 10 imóveis de herança, né? Só que o imposto é altíssimo, incidente sobre esses 10 imóveis. Então, o que os herdeiros fazem? Eles se reúnem e falam, vamos vender um imóvel de menor valor para que com esse dinheiro a gente tenha recursos para pagar o imposto sobre a herança toda. Então, o inventariante vai, representando o espólio, requer uma autorização especial, o juiz autoriza, mas normalmente o juiz fala assim, autoriza a venda do bem tal, mas determina que o valor da venda seja depositado numa conta judicial. O que é isso? Vinculada àquele processo. É aquele trocar o tal do 6 por meia dúzia. Você pegou um imóvel e trocou por dinheiro. Exato. Basicamente isso. Né? Exato. Mas, ou seja, aquele dinheiro também integra o patrimônio do espólio. Passa a integrar o patrimônio do espólio. E eu tenho que pagar também imposto, no caso, o imposto causa-mortes, também sobre aquele dinheiro. É por isso que o juiz determina que o dinheiro seja depositado na conta vinculada ao processo. Exato. Para que não haja nenhum tipo de sonegação fiscal. Perfeito. Não é isso? É isso. Então aí eles utilizam aquele dinheiro para pagar o imposto e aí sim eles fazem dão continuidade ao inventário extrajudicial, né? Outra coisa que exige uma prévia autorização judicial é a transação, né? Que nada mais é do que o acordo. Então vamos supor que haja um credor do falecido brigando para ter satisfeito um débito que o falecido tinha com ele e precisa ser feito um acordo para tratar dessa questão. Esse acordo só pode ser feito pelo inventariante com autorização judicial. Entendi. Né? Despesas para conservação, né? Também precisa. Por quê? Porque você está mexendo no acervo hereditário. Só que há despesas emergenciais, como vocês bem falaram, a questão da empresa, a questão da fazenda, né? Às vezes também até a própria questão do velório. Exatamente. Né? As despesas com sepultamento, essas questões também, né? Com certeza. Podem entrar. E uma dúvida muito recorrente nesse aspecto aí, né, Vigílio? Muita gente acha assim, olha só, minha irmã tem a senha do banco da minha mãe. Ela pode ir lá sacar o dinheiro e partilhar entre nós? Perfeito. Não. Né? Tá errado, né? Assim, isso não deve ser feito desta forma, porque você está, de certa forma, sonegando um imposto que deveria ser recolhido, além de estar fugindo ao procedimento e movimentando uma conta de uma pessoa que está falecida, né? Então, por mais que você tenha o acesso à conta bancária, você não pode, por exemplo, fazer um saque de um recurso
para partilhar entre os herdeiros sem que haja uma autorização judicial, por exemplo. Né? Perfeito. Então a recomendação número 1 é procurar um advogado, né? Sem dúvida. Para que alguém seja realmente nomeado inventariante o quanto antes, justamente para tratar desses assuntos, dessas questões legais que o João acabou de falar. Exatamente. Uma última atribuição que exige também em ordem judicial é o pagamento de dívidas, né? Por quê? Porque eu não posso mexer no acervo hereditário antes da finalização do inventário. Se eventualmente eu tiver que, na qualidade de inventariante, pagar uma dívida que era devida mesmo pelo falecido, né, eu preciso de uma ordem judicial, porque essa dívida vai ter que ser avaliada. E geralmente, né, Vigílio, que é um motivo de muitas confusões, é assim, a pessoa faleceu, aí um herdeiro vai lá e paga uma dívida e fala, olha, eu paguei a dívida do papai, agora eu quero receber aqui de volta, né? E eu quero receber herdeiros, não, eu não tenho nada a ver, eu não tenho nada a ver com isso, eu não sei de dívida é essa, e aí começam as confusões, né? Exato. Exatamente. Eu acho que para fechar o assunto, né, que a gente já abordou várias questões relevantíssimas aqui, a gente podia falar um pouquinho sobre a responsabilidade do inventariante, né, Felipe? Exato. O inventariante, ele, como a gente disse, ele tem um dever, mas esse dever traz uma responsabilidade. Então ele é incumbido de administrar o patrimônio, né? Ele é incumbido de representar o espólio. Agora imaginem vocês que o inventariante de má-fé, e isso eu vi recentemente no inventário que tramitou lá no cartório, né? A inventariante estava sonegando bens. Ela tinha a posse de vários bens que a mãe dela tinha deixado, ela simplesmente omitiu dos irmãos. E aí os irmãos descobriram que ela estava escondendo patrimônio e, com base nisso, solicitaram a destituição da inventariante. E nesse caso aí, meu amigo, não há dúvidas que com certeza ela deve ter perdido e, obviamente, terá também outras responsabilidades para arcar com os herdeiros, já assim, apartado do próprio inventário. Uma questão que é muito importante, né, as pessoas estão nos ouvindo saber é o seguinte, olha, se o inventariante gerou um dano, por exemplo, aos herdeiros, ele tem o dever de reparar esse dano. Então, se ele pegou dinheiro a mais para poder fazer uma despesa, então a despesa era de 100 e ele fez de 200, esse 100 que foi prejuízo aos herdeiros, ele vai ter o dever de reparar. É o tal do dano material, né? E o perecimento do patrimônio também. Então, imagine o seguinte, ele é responsável pela administração dos bens. O falecido deixou uma fazenda e o gado está morrendo de fome, por exemplo. Né? Por falta de insumos básicos ali, que ele devia, na qualidade de inventariante, estar providenciando. Neste caso, o patrimônio está sendo dilapidado. Exato. Né? E ele vai responder por isso também. Então é uma atribuição muito relevante e muito importante. A pessoa que assume esse encargo, ela tem que estar ciente disso. Né? E tem algum prêmio para quem assume essa responsabilidade de ser inventariante? Tem sim, correr com o inventário e receber essa mais rápido. É o único. Mas de qualquer Diferente forma, do testamenteiro. É exatamente isso, porque o testamenteiro ele recebe um pequeno prêmio, né? Se não for estipulado pelo próprio testador, o juiz estipulará aí um prêmio a famosa vintena. A famosa vintena. Mas o inventariante por si só, ele só tem a responsabilidade, obviamente. Exatamente. Acho que é isso, né? É isso. Falamos hoje um pouquinho aqui sobre a questão do inventariante, falamos sobre as atribuições, quem pode ser nomeado, os deveres, os cuidados e as responsabilidades. É isso. E se você quer ficar sempre por dentro, não deixe de compartilhar os nossos vídeos, de curtir, se inscrever no nosso canal e ficar sempre por dentro. Porque esse é o Siga Direito, o seu canal de direito prático na internet.